Reunião em Presidente Figueiredo discute a viabilidade de transformar o Lago de Balbina em um centro internacional de pesca esportiva. O deputado Sidney Leite fala da violência no trânsito de Manaus. E na edição do Bom Dia de hoje, você também vai ver lei que prevê a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos ganhou destaque na casa. E ainda, a audiência discute o papel dos órgãos e a criação de políticas públicas em defesa dos animais na cidade. Começa agora o programa Bom Dia, hoje, quinta-feira, dia 22 de maio de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. Deputado Marcos Rota reuniu em Presidente Figueiredo parlamentares e órgãos do meio ambiente e turismo para discutir a viabilidade de transformar o Lago de Balbina em um centro internacional de pesca esportiva. A atividade sustentável pode gerar renda e movimentar a economia do Amazonas. O Lago de Balbina, localizado no município de Presidente Figueiredo, tem aproximadamente 300 pescadores que dependem da venda da produção pesqueira. Mas a reserva já não atende à demanda. A proposta do deputado Marcos Rota é transformar o local em um centro internacional de pesca esportiva e assim movimentar a economia no Amazonas. Nos Estados Unidos, a atividade arrecada anualmente 60 bilhões de dólares, já que, além da pesca, fomenta o turismo e, consequentemente, obriga as cidades a manterem uma infraestrutura hoteleira e comercial para atender turistas e adeptos. A pesca esportiva é um mercado em constante crescimento. Dados da Empresa Brasileira de Turismo apontam que existem hoje aproximadamente 6 milhões de pescadores habituais. O estado do Mato Grosso é o principal destino e o Amazonas fica em 8º lugar. Um encontro em Presidente Figueiredo reuniu parlamentares, prefeitura e órgãos ambientais e de turismo para tratar do assunto. Nós estamos trabalhando conjuntamente com vários órgãos, com o ministro da Pesca, com a Secretaria da Pesca, com o prefeito, que foi muito receptivo com relação a isso, com os secretários de Presidente Figueiredo, com os vereadores, que muitos são ligados à questão da pesca, para que a gente possa construir aí, quem sabe, dias melhores, trazendo para Balbina, para Presidente Figueiredo, para todas as vilas e para as comunidades, a nossa querida pesca esportiva, que pode, sem dúvida alguma, gerar muito emprego e muita renda para Presidente Figueiredo. A proposta inicial é montar um projeto piloto para que os pescadores possam ser inseridos nesse processo, sem que hajam perdas. A princípio, nós queremos fazer um projeto piloto, né? Com 100 tanque-rede, beneficiando 10 pessoas ou então 200. Mas o nosso projeto é que a gente possa trazer para Balbina o quantitativo de tanque-rede, dependendo do quantitativo de pescadores, né? Que são 10 tanque-rede para cada um, são os estudos que apontam 10 tanques, dá para famílias se sustentar, né? Se autossustentar com 10 tanques. Enquanto os pescadores irão trabalhar nos tanques, a meta é fechar temporariamente o lago e povoar o local com alevinos, num período de 3 anos. A partir do momento que você der ao pescador, tá, uma atividade que possa garantir o sustento dele e da família, a gente poderia pensar em fechar o lago, repovoar, para que nós trouxéssemos uma pesca esportiva que geraria emprego e renda com muita certeza para o município. Quem é adepto à prática tem o tucunaré como o embaixador da pesca esportiva no Brasil, o que em Balbina é extremamente viável, além de outras espécies como a piranha preta, aruanã e jacundá. Não tem prazer melhor para um pescador esportivo quando você pega um peixe, o prazer só se concretiza totalmente quando você solta o peixe. Então, quer dizer, hoje em dia eu não sou incapaz de tirar uma espécie de uma matriz de tucunaré, por exemplo, do rio. É para bater uma foto e rapidamente soltar ali na água, porque o prazer de estar ali no outro dia, eu com meus filhos e com meus amigos pescando, é bem maior do que fazer isso acabar de uma hora para outra. O deputado pelo PT, Sinésio Campos, criticou a decisão da Justiça amazonense que afastou o vice-prefeito de Benjamin Constant, João Vieira da Silva, do cargo.
A decisão em caráter liminar proíbe que o vice-prefeito assuma o comando do Executivo Municipal na ausência da prefeita Iracema Maia da Silva, do PSD. A denúncia de improbidade administrativa contra o vice-prefeito do município de Benjamin Constant foi movida pela prefeitura da localidade e acatada pelo juiz Manuel Amaro de Lima, que determinou o afastamento de João da Silva do cargo e o proibiu de assumir o exercício do comando do Executivo Municipal na ausência da prefeita. De acordo com o deputado Sinésio Campos, essa decisão é ilegal. Ela ingressou com uma ação ao juiz do município, concedendo exatamente uma liminar, proibindo o vice-prefeito em assumir a prefeitura na ausência dela. Vieira foi denunciado à Justiça por desmandos administrativos praticados no exercício do cargo de prefeito, entre os dias 4 e 5 de abril. Entre as acusações estão invasão e danos em computadores praticados por pessoas estranhas ao quadro de servidores, emissão de alvarás de funcionamento sem pagamento de taxas municipais e subtração de documentos. Se tem algo irregular, é lógico que não seria somente retirado do vice-prefeito as competências de assumir o cargo, como também dela. Ou seja, se tem algo ilegal no município de Benjamin Constant, tem que sair os dois, prefeito e vice, não destituí-lo de uma função democrática que ele também foi eleito junto com a prefeita. Na ausência da prefeita, o juiz determina que o presidente da Câmara Municipal assuma o cargo, por ser o segundo na linha sucessória do município. O deputado José Ricardo fez um balanço das viagens feitas ao interior do Amazonas. Nos municípios de Juruá e Carauari, o parlamentar constatou os problemas de segurança pública e na infraestrutura das ruas. Foi na sessão plenária desta quarta-feira que o líder do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, fez um relato sobre a visita feita aos municípios de Juruá e Carauari. Segundo o parlamentar, em Juruá, uma Kombi do Conselho Tutelar Municipal era usada pela polícia. Ali nós temos um contingente extremamente reduzido de policiais. Lá tivemos a constatação de que não tem nenhum veículo funcionando da polícia, nem motos, nem veículos, 4 rodas. E o veículo usado pela polícia é uma Kombi do Conselho Tutelar. Os policiais estavam reclamando das condições de trabalho e, em si, a falta de funcionário de colegas para cuidar da segurança. Já no município de Carauari, os maiores problemas foram na infraestrutura das ruas da cidade. José Ricardo defende a visita aos municípios do interior do Amazonas para verificar, principalmente, 3 setores: saúde, educação e segurança pública. Na sessão plenária de ontem, quarta-feira, o deputado Marcos Rota anunciou que a Eletrobras já comprou geradores para solucionar os constantes apagões na Vila Amazônia, no município de Parintins. O líder do PMDB na Assembleia Legislativa, deputado Marcos Rota, anunciou durante o pronunciamento na sessão plenária desta quarta-feira que a concessionária de energia elétrica Eletrobras Amazonas Energia já havia adquirido 4 geradores para solucionar os constantes apagões na Vila Amazônia, em Parintins. Segundo o parlamentar, o problema continuava, mas com a distribuição da energia. Ou seja, a Vila Amazônia tem um superávit, na geração de energia elétrica. O problema estava na questão da distribuição, isso está sendo feita por uma empresa terceirizada. O representante da concessionária me tranquilizou também com relação a isso. Então eu quero acreditar nas palavras e no compromisso feito pela concessionária através do seu diretor, que diz que num curtíssimo espaço de tempo, tanto Parintins quanto a Vila Amazônia estarão livres desses constantes apagões que criam uma série de instabilidades no município, cria uma série de transtornos e cria uma série de prejuízos, porque hoje a energia elétrica é um elemento que está ligado às agências bancárias, aos prontos-socorros, aos hospitais, ao comércio de uma maneira geral. Segundo Marcos Rota, até a próxima semana o problema já deve ser solucionado. Em a parte, o deputado pelo PT, Sinésio Campos, afirmou que o recurso do programa Luz para Todos do governo federal, que estava atrasado há 3 meses, será liberado nos próximos dias. Esta semana já houve a liberação, o senador Eduardo Braga também se movimentou, nós estivemos, inclusive, com o coordenador nacional do programa Luz para Todos em Brasília por 2 ou 3 vezes, porque eu entendo que este programa que vem acontecendo desde 2003,
quando a presidenta Dilma ainda era ministra de Minas e Energia, não sofreu nenhum momento falta de recurso. Entretanto, por uma questão do recurso que estavam no Tesouro e teriam que ser liberados esse recurso, houve inclusive um atraso pela primeira vez na história, em mais de praticamente 12 anos de governo, em torno de 3 meses. Os constantes apagões de energia elétrica na Vila Amazônia, em Parintins, já haviam sido denunciados na Assembleia Legislativa e providências foram cobradas pelo deputado Marcos Rota. Na sessão desta quarta, o parlamentar agradeceu a solução do problema. E veja a seguir, a lei que prevê a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos ganhou destaque na Casa Legislativa. Não saia daí, voltamos já. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.ali.am.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. A Comissão de Assuntos Municipais é formada pelo presidente, deputado Tony Medeiros, vice-presidente, deputado Orlando Cidade e seus membros efetivos, os parlamentares Abdala Frache, Luiz Castro, Belarmino Lins, Cabo Maciel, Wilson Lisboa e Sidney Leite. Possui como atribuições políticas públicas, programas, projetos e matérias relativas à habitação, defesa civil e proteção em situações de risco, enchentes e vazantes, análise de condições dos serviços públicos, visando a redução de desigualdades sociais, desenvolvimento urbano, região metropolitana, aglomerações urbanas, microrregiões, redes e consórcios de municípios. Entre em contato pelo e-mail coman@aleam.gov.br ou pelo telefone 3183-4549. Saiba mais sobre as comissões parlamentares de seu interesse e faça valer seus direitos como cidadão amazonense. Estamos de volta com o programa Bom Dia. A Lei 12.305 de 2010, que prevê a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ganhou destaque na Casa Legislativa. De acordo com o presidente da Comissão de Assuntos Municipais, Tony Medeiros, a norma não atende às demandas do Amazonas e faz exigências difíceis de serem cumpridas. O presidente da Comissão de Assuntos Municipais afirmou que o dia 2 de agosto é o prazo final para que todos os municípios do Brasil deem a correta destinação aos resíduos sólidos. Porém, algumas cidades do interior do estado estão sofrendo com as cheias dos rios, o que impossibilita o cumprimento da lei. Mais de 52 municípios inadimplentes. A dificuldade da nossa região também. Como é que se vai cumprir uma lei nesse momento? Eu acho que a lei tem que ser cumprida. Nós temos Barreirinha quase que totalmente alagada. Nós temos Anamã na mesma situação. Careiro da Várzea na mesma situação. Temos cidades que são em ilhas, que têm problemas também. Aquele sistema de consórcio que funciona a nível nacional não funciona na nossa região. Então, os problemas são muitos. É por isso que nós criamos um núcleo de apoio técnico para o cumprimento da lei.
Em a parte, o deputado pelo PPS, Luiz Castro, afirmou que esse prazo é uma recomendação e não uma obrigatoriedade, o que permite que seja prorrogado por mais tempo. Cabe a cada prefeitura receber essa recomendação e verificar item a item. E de acordo com as suas possibilidades reais, fáticas, orçamentárias, financeiras e técnicas, dizer ao Ministério Público do Trabalho, vamos cumprir esse item, agora este item nós não temos como cumprir sem a ajuda do governo do Estado e do governo federal. Agora, não dá para achar que não precisa enfrentar o problema. Nós sabemos que a maioria dos municípios não tem recursos orçamentários para promover a instalação de aterros sanitários. Precisa necessariamente que o governo do Estado e o governo federal façam esses investimentos. A importância da conscientização da população também foi abordada. Nós precisamos criar consciência coletiva. Hoje, um dos matutinos da cidade traz essa foto aqui. Traz essa foto. Esse lixo está aqui, não foi os órgãos públicos que colocaram. Não foi. Não dá para querer tratar a rua, os igarapés, o rio como um grande lixão. Nós não podemos mais tratar as cidades dessa forma. Não dá para entender que o lixo é responsabilidade somente da administração municipal. Essa é uma questão coletiva. Não dá para me pegar o lixo e jogar no igarapé, jogar no meio de uma rua. Entre as exigências da Lei de Políticas de Resíduos Sólidos estão a prevenção e a redução na geração de resíduos, aumento da reciclagem e a destinação adequada dos rejeitos. O deputado Sidney Leite discursou sobre a violência no trânsito de Manaus. Segundo o parlamentar, diversas infrações são cometidas por motoristas e motociclistas todos os dias. A realização de uma sessão de tempo para debater o tema foi solicitada. No dia 11 de maio de 2011, a Organização das Nações Unidas decretou a década de ações de segurança no trânsito. Desde então, maio se tornou referência mundial para o balanço das ações realizadas. Em maio também, que é comemorado a Semana Mundial de Segurança ao Pedestre. Violência no trânsito foi o tema do discurso do deputado pelo PROS Sidney Leite na sessão plenária desta quarta-feira. O parlamentar iniciou falando sobre a campanha Maio Amarelo, que chama a atenção de pedestres e motoristas para um trânsito mais seguro. Segundo o deputado, diversas infrações são cometidas todos os dias. Eu encontro todas as noites, deputado Vicente, automóveis, caminhões que não têm uma única luz acesa. Eu não estou falando luz de sinalização, é nenhuma. Motocicleta que andam como se tivesse, você não sabe que aquela motocicleta está andando. O deputado lembrou as blitz da Lei Seca, realizadas aos fins de semana. De acordo com Sidney Leite, a operação precisa ser intensificada também durante a semana. Eu sou daqueles que defendem que a Lei Seca tem que ser fiscalizada não só no fim de semana. Nós evitamos muitas vítimas no trânsito, nas noites de sexta-feira e sábado por causa da blitz. Mas nós temos que intensificar. Na cidade de Manaus, muitas pessoas dirigem sem carteira de habilitação. Na cidade de Manaus, muitas pessoas dirigem, e eu acho que, eu não vou aqui afirmar que compraram a carteira, mas tem algo estranho. Como é que uma pessoa não me entende que não pode andar 20, 30 km por hora na esquerda, que ela não pode obrigar o outro a ultrapassar pela direita? O parlamentar enviou requerimento à mesa diretora da Assembleia Legislativa para a realização de uma sessão de tempo para debater o tema com órgãos competentes. O deputado Luiz Castro lamentou em tribuna o não cumprimento do prazo estipulado da maioria das obras estruturantes programadas para a Copa do Mundo. Na opinião do parlamentar, o legado para as cidades sedes, incluindo Manaus, está longe do que a população esperava. Há pouco mais de um mês no início da Copa do Mundo, apenas a Arena da Amazônia está concluída. Projetos alterados ganharam novos prazos e outros foram adaptados. A realidade de muitas das obras planejadas para a Copa do Mundo foi tema de discurso em plenário do deputado Luiz Castro. Da tribuna, o parlamentar afirmou que há um clima de decepção no Brasil, em decorrência do não cumprimento de importantes projetos estruturantes nas cidades sede do campeonato. Luiz Castro citou a questão da mobilidade urbana, que, segundo ele, era uma das prioridades para a população, em especial no Amazonas. O monotrilho e o BRT foram descartados e substituídos por um novo esquema de utilização dos ônibus, que já atendiam a capital.
O deputado questionou ainda a utilização da Arena da Amazônia após a realização do campeonato internacional e lamentou a situação em que se encontra o futebol amazonense. É a Arena que vai ficar aí como um grande elefante branco. Nós vamos ter agora a final do campeonato amazonense, Princesa dos Solimões, bravo time aguerrido, com o Nacional, com toda a sua tradição, no campo do SESI, porque não é viável economicamente jogar na Arena a final do campeonato amazonense. Olhem só, senhores e senhoras, como é contraditório esse investimento caríssimo, sem nenhum retorno para o futebol local. Nós não tivemos investimento nas categorias de base, nós não tivemos a reestruturação da gestão do futebol, nós não tivemos um projeto para os clubes se modernizarem e se profissionalizarem, nós não tivemos um projeto de escolinhas de futebol com inclusão social, como há em vários locais do Brasil. Nós não tivemos absolutamente nada de novo no futebol amazonense, no esporte amazonense em função da Copa. Com investimento de 669,5 milhões de reais, a Arena da Amazônia foi inaugurada no dia 9 de março e é a única obra entregue em menos de um mês para a realização da Copa. A Arena foi o 8º estádio inaugurado, dos 12 que sediarão os Jogos do Mundial no Brasil. O grande número de animais que são abandonados nas ruas de Manaus e também aqueles que estão no centro de zoonoses da capital fez surgir a necessidade de debater o assunto envolvendo o poder público e sociedade. Nesta quarta-feira, a Assembleia Legislativa realizou uma audiência para discutir o papel dos órgãos e a criação de políticas públicas em defesa dos animais. Nos últimos anos, tem aumentado o número de cães abandonados em locais públicos de Manaus, como ruas, praças e até universidades. Caso continue nessas condições, pode até mesmo se tornar problema de saúde. Buscando discutir qual deve ser o papel dos diversos setores do poder público quanto à defesa dos animais e as responsabilidades de quem optou por criá-los, foi realizada na Assembleia Legislativa uma audiência pública de autoria do deputado Luiz Castro. Essas duas políticas, a de saúde ambiental e a política de respeito aos direitos dos animais, elas precisam estar casadas. E isso não é fácil, porque muitas vezes a Secretaria Municipal de Saúde ela cuida de uma parte, mas nós precisamos que cuide de outra parte. Quem é que vai adotar o animal de rua que foi recolhido da rua? Ele pode ser castrado no centro de zoonose, mas não é justo que ele seja eliminado, que não se dê a chance daquele animal ter uma família que o adote. É importante que ele não fique proliferando, gerando mais animais de rua, mas é importante também tratá-lo com respeito. Para o deputado Marcelo Ramos, que participou da discussão, a ALEAM pode contribuir para a criação de políticas públicas para o segmento. A Assembleia precisa sensibilizar o governo, que não tem nenhuma ação relacionada a esse segmento, e também dialogar com a Prefeitura, que tem algumas ações, principalmente vinculadas ao centro de zoonoses, no sentido de dar um tratamento mais adequado aos animais. Durante a audiência, organizações não governamentais tiveram a oportunidade de apresentar algumas das principais necessidades em relação ao tratamento dos animais. É a criação do Instituto Municipal de Proteção à Fauna, que é uma bandeira que todas as ONGs aqui de Manaus levantam com o intuito de quê? Com a finalidade de quê? Desse instituto conseguir abarcar toda a responsabilidade do bem-estar animal e da saúde animal aqui em Manaus. O que nós estamos assim reivindicando, falando, com várias autoridades sobre a castração em massa, convênio com as clínicas particulares, porque esse é o foco do problema. Os animais, as pessoas não castram seus animais, aí vem as crias indesejáveis. Jaqueline Canizo destaca ainda que para reduzir o número de cães abandonados é necessário investir em campanhas de conscientização da sociedade. A prefeitura, por exemplo, ela tem a mídia. O que ela poderia fazer com isso? Usar televisão, usar outdoor, usar rádio, para quê? Para a conscientização da população de que abandonar animal é crime. Por que você ter animal? Se você não gosta, se você não quer, é um direito seu. Nós aceitamos, entendemos, mas a partir do momento que você pega um animal, compra um animal ou adota, você tem o dever, a obrigação moral de cuidar desse animal.
Uma das primeiras conquistas na questão da defesa dos animais foi a criação da Lei nº 170 de 2013 na Assembleia Legislativa, que proíbe a morte de cães e gatos no centro de zoonose se eles não possuírem doenças contagiosas. O programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência. Para conferir a reprise deste programa, acesse o canal Alean no YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã no próximo programa. Tchau, tchau.